Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou funcionário da Siemens. A Siemens tem um escritório em Porto Alegre, eu fico localizado ali. Vou apresentar um pouco da empresa para vocês. São poucos slides, depois a gente vai falar de dois produtos que tem muito a ver com o tema do evento, que é um conversor de frequência com células em cascata, que foi tema da manhã. Se alguém pôde assistir a apresentação da Fernanda de manhã, é exatamente o que ela falou. A gente tem um produto que usa essa tecnologia. E um outro produto que é um lançamento, uma inovação que a gente está fazendo no mercado, que é a parte de regeneração de energia, que é o reaproveitamento de processos da indústria para poder devolver energia para a rede e a gente transformar as indústrias que são grandes consumidoras em fornecedoras de energia aonde os processos permitem. Antes de falar exatamente dos temas propostos, não sei se todos vocês conhecem a empresa. Acredito que, se conhecem, não são todas as áreas, porque nem eu conheço todas as áreas da Siemens. Então, eu optei por colocar alguns slides, alguns são 2 slides, tá? Não se assustem, a respeito da empresa. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a Siemens hoje é a maior empresa de engenharia elétrica do Brasil. A gente tem hoje no Brasil em torno de 10 mil funcionários. Temos 13 fábricas, 6 centros de pesquisa e desenvolvimento. 12 escritórios regionais e a sede que fica em São Paulo. Dessa parte aqui, eu faço parte do último estado, o que está mais abaixo no Brasil, que é o estado do Rio Grande do Sul. E eu sou responsável pela parte de Drives Technology, que é a parte de acionamento de máquinas e máquinas, em baixa e em média tensão. Tá, no Brasil, essa é a estrutura da Siemens, mas e no Rio Grande do Sul? O que a gente tem para oferecer para o mercado gaúcho? Então, a gente tem um escritório regional que fica em Porto Alegre, que é onde eu trabalho. A gente tem 5 engenheiros promotores de desenvolvimento. Eu sou um dos 5. Tem uma equipe de vendas, parte comercial, são 11 vendedores e 12 vendedores mais focados na parte da construção civil, que é uma das áreas que a Siemens atua. Além disso, a Siemens está dividida em 3 grandes pilares a nível mundial. A parte de indústria, que é onde eu trabalho, a parte de energia, que é onde tem transmissão e geração, e a parte de saúde, onde estão os diagnósticos de imagem e ultrassons e etc. A parte da indústria também está subdividida em várias partes. Então tem a parte de trens, transportes coletivos, tem a parte de automação e a parte de acionamento de máquinas e proteção e controle. Então, na verdade, ela é bem ampla, né? Tem uma parte bem considerável. Tem uma parte de carros elétricos também, que está recentemente, geração de energia eólica, o pessoal também apresentou hoje de manhã. A Siemens anunciou a construção de uma fábrica de aerogeradores no Nordeste para estar rodando em 2013. Então, também fica o convite para vocês. Se vocês quiserem, a partir de 2013, visitar a fábrica da Siemens, está aberto o convite aí, fica à disposição. E também para as pessoas aí, a parte de desenvolvimentos, a gente tem bastante material nessa parte aí. Bom, antes de entrar exatamente no tema, a gente está falando aqui com pessoas que são da base, da onde saem todas as ideias que vão acontecer daqui a alguns anos. Então, tudo vai passar pela mão e pela cabeça de vocês neste período aí. Então, antes de entrar no tema, eu optei por colocar algumas informações que eu acho que são bastante relevantes, que nós, como indústria, utilizamos como base de dados para desenvolvimento de qualquer produto. Então, a gente faz o desenvolvimento desta parte sempre analisando um contexto. Como a gente é indústria, né, a gente precisa ter um foco também na parte comercial. Então, a gente não pode se limitar exclusivamente à parte de pesquisa, e, para isso, a gente precisa analisar essas informações aqui, que são importantes. Então, são coisas que a gente utiliza que eu resolvi também colocar para compartilhar um pouco com vocês. Então, a nível de informação, por exemplo, 2007 foi o ano onde, pela primeira vez na história, tem mais gente vivendo em cidades do que na área rural. Uma informação importante para desenvolvimento. 280 milhões de pessoas vivem em grandes centros hoje, que a gente chama de megacidades. Então, a gente tem
um percentual bastante grande da população vivendo em cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E a gente tem aqui no Brasil uma das maiores do mundo, né? A gente espera que em 2030, 60% da população estejam vivendo em cidades. E olha outra coisa interessante aqui, pessoal. A gente tem, por exemplo, cidades que são consideradas megacidades, acima de 10 milhões, que representam um percentual muito grande do PIB daquele país. E alguns exemplos estão aqui, ó. Tóquio fornece 40% do PIB do Japão. E Paris em torno de 30% do PIB da França. Então, cada vez mais vai ter mais gente em cidades maiores e mais aglomerado. Tá, e daí, né? E daí que isso aí, vocês já estão vivendo essa parte toda, e isso acaba gerando um grande transtorno em algumas situações. E é nessa parte que a Siemens procura buscar alternativas inovadoras. Então, a gente tem problemas com transporte público, a gente tem problemas de abastecimento de água, de alimentos. Então, essa parte aí é uma parte que dá uma boa dica para onde as empresas de tecnologia estarão lançando ou focando seus produtos nos próximos anos, né? A gente também tem expectativa média de aumento da vida útil da população. Outras coisas muito importantes são as questões que envolvem o meio ambiente. São as questões globais. E a gente tem aí um aumento da temperatura já bastante significativo, todo mundo já sente isso na pele, estou falando coisas que vocês já sentem e já sabem, né? Mas que, de qualquer forma, tendenciam a lançamentos de produtos pela indústria. 11 dos 12 anos ocorridos entre 94 e 2005, gradativamente foram anos mais quentes que os anteriores. Cada ano teve um aquecimento. Isso é bastante significativo. E a gente tem uma expectativa aí de aumento em todas as áreas. A parte de comércio global, as indústrias estão se modificando. Então, a gente tinha aí na faixa de 30 vezes menos indústrias globais do que a gente tem hoje. E isso aí, vocês, muito mais do que eu, né, que são pessoas que estão ligadas e plugadas cada vez mais nas tecnologias, já presenciam isso. Então, hoje é possível fazer qualquer tipo de compra de qualquer país em qualquer momento, né? E a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, empresas consideradas mais globais, né? Pela internet, por uma série de opções a gente consegue fazer. É uma característica que está ocorrendo. Isso aí acaba gerando tendências, são tendências de mercado para que a gente consiga fazer desenvolvimentos. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a Siemens investiu em torno de 4 bilhões de euros somente em pesquisa e desenvolvimento. A faixa de 5% da receita da empresa ela é focada exclusivamente para pesquisa e desenvolvimento, que é onde realmente surgem as ideias que vocês trazem para a gente, né? Então, a gente também é uma empresa que se preocupa bastante com isso. A gente tem, na média, de 17 mil engenheiros trabalhando nessa parte aí de pesquisa, desenvolvimento e software a nível mundial, tá? E olha que interessante, em torno de 7.700 invenções no ano passado, em torno de 56 mil patentes em vigor. A média é bastante considerável, né? Então, também são coisas que acabam surgindo aí, tudo acaba surgindo de vocês mesmos, né? Então, tem bastante coisa que é gerado aí que a gente leva para a indústria. Às vezes a gente leva o funcionário junto, né? Você se forma, a gente vem aí buscar vocês, né? Já leva a ideia junto. Então, essa é uma preocupação bastante considerável da empresa, tá? Bom, falei a nível mundial. Ok, e várias coisas. O que deve estar sendo desenvolvido para resolver esses problemas todos aí? O que a nível global está sendo pensado para resolver o problema de megacidades, de megatendências, dessa aglomerado de pessoas aí? Coisas que vocês mesmos já estão fazendo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a busca por novas fontes de energia, tem fotovoltaicas, tem energias eólicas. Isso é uma necessidade que está surgindo. A gente tem desenvolvimento de carros elétricos. Então, a gente tem aqui uma área dentro da Siemens já que já trabalha com isso há bastante tempo. Se vocês acompanham a Fórmula 1,
Toda a tecnologia da RBR é Siemens, né, da Red Bull. Desde 2005 a gente tem uma parceria com eles. E a gente tem parceria também com a Volks e com a Porsche para desenvolvimento dos carros elétricos. A eletrônica toda é Siemens. Tem um setor responsável por isso, mas é uma tendência, né? É uma tendência que não tem mais reversão. Isso vai acontecer, assim que comercialmente isso ficar viável, né? Então são coisas que já... Motos também, né? Essa moto foi feita, se vocês acompanham aí aquele programa American Shopper, a Siemens patrocinou um programa e eles desenvolveram essa moto aí, ela rodou por 1 ano lá nos Estados Unidos, depois foi leiloada. Tá? Outra tendência é matriz energética das megacidades, elas tende a mudar. Hoje a gente tem gerações mais ou menos isoladas e a transmissão. Existe uma grande tendência da geração passar a ser local. A gente pode aproveitar, por exemplo, parques eólicos próximos a cidades de menor porte, parques eólicos de menor porte. A gente tende a fazer um mix de várias fontes de energia. Não exclusivamente energia hidrelétrica, por exemplo, só transmitida, mas fontes pequenas de geração de energia eólica ou oriundas da própria indústria, uma indústria que tem condições de gerar energia, se tudo isso vai se somando. Pequenos parques eólicos, a hidrelétrica, nuclear. Nuclear agora não está muito na moda, né? Mas ainda é uma opção. Mas tem a parte de usinas. As usinas de açúcar e álcool têm sido grandes fontes geradoras de energia, e a gente tem bastante aqui no país, né? Outra tendência é os prédios e as residências serem autogeradas, né, de energia. Então a gente já tem projetos de prédios aproveitando a sua altura e a força do vento para botar geradores próprios no próprio prédio. E as residências com células fotovoltaicas e armazenagem de energia também é uma certa tendência que existe. Tá. E nas indústrias, pessoal? Até agora, tudo que foi falado praticamente é a nível cidades, né? Mas e o que está ocorrendo dentro da indústria? O que está sendo pensado na indústria como solução para esses problemas que já são evidentes e que tendem a aumentar assim que vai passando os anos? A população tende a aumentar de 6 para 8 bilhões aí nos próximos, até 2025, e a gente tem que buscar alternativas para isso. Se a gente vai ter 60% da população vivendo em cidades, elas precisam ter estrutura para isso. Senão, a coisa vai complicar, né? Tá? Senão, simplesmente acrescentar uma sinaleira já vira o caos, né? Bom, a gente também precisa considerar algumas informações na indústria para poder pensar em soluções para ela própria. A gente precisa fazer essas análises. Algumas questões são bem importantes, que eu acabei até já antecipando em algumas delas, mas por exemplo, se está crescendo a população, ela tem que se alimentar mais. As fontes de água, elas tendem a ser mais escassas.